Olá, meus irmãos, graça e paz. É muito bom poder voltar novamente e juntos estudarmos a palavra do Senhor. Quero convidar você aí que já alcance a sua Bíblia. Se você tiver a sua Bíblia no smartphone, você pode ligá-la aí. Êxodo capítulo 3. E eu quero sugerir que você e a sua família leiam Êxodo 3 e o capítulo 4. Hoje nós iremos refletir sobre o chamado de Deus a Moisés e queremos ver a forma como Deus chamou Moisés e algumas lições desse chamado, algumas implicações desse chamado para mim e para a sua vida. Antes de lermos o texto bíblico, nós iremos orar juntos. Feche os teus olhos aí, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Deus, por esta oportunidade de lermos a Tua palavra e refletirmos nesta mensagem tão preciosa do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, dê-nos discernimento da Tua palavra, da Tua vontade e mostra-nos, ó Deus, como esta palavra, ela nos ensina a sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Êxodo capítulo 3, do verso 1 até o versículo 12. Quero chamar a sua atenção para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, a palavra inspirada, viva e eficaz do nosso Deus. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda ao Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Esse belo texto nos traz à mente sobre o chamado de Deus. A Escritura Sagrada nos apresenta em abundância esses momentos em que Deus chama um servo, em que Deus chama alguém para cumprir uma missão especial. É claro que quando as Escrituras nos apresentam o chamado de Deus, ela nos apresenta também de uma forma bem clara a missão de Deus para as pessoas chamadas. Por exemplo, traga à sua mente o seu conhecimento prévio das Escrituras, e você verá que isso também aconteceu quando Deus chamou Abrão da terra de Ur dos Caldeus, do meio de um povo pagão, e Deus o ordenou que ele fosse a uma terra desconhecida, mas que Deus o conduziria. Deus o levaria a uma terra que de fato seria uma terra abençoada para ele e para os seus descendentes. Deus chama, é Deus quem toma a iniciativa. Vemos isso presente no chamado de Jeremias. Deus o chamou. Ainda que Jeremias desse desculpa quanto a não obedecer o chamado de Deus, mas Deus o disse que o havia separado, o chamado, escolhido, ainda em tenra idade. Veja, queridos, o chamado é um ato de Deus, é um ato soberano de Deus. Não é o homem que opta, não é o homem que escolhe seguir a Deus ou cumprir uma missão do reino de
Deus, mas Deus o chama, é Deus quem o alcança. Nós vemos ao longo das Escrituras, Jesus vai até alguns pescadores e os chama para serem pescadores de homens. Hoje nós nos reunimos como igreja, e a igreja é um ajuntamento de pessoas chamadas por Deus. Todo cristão é chamado por Deus. Não é o cristão que escolhe segundo a sua própria vontade, segundo a sua conveniência, mas Deus quem nos escolheu. É Deus quem nos escolheu antes da fundação do mundo. E Deus é quem nos chama para fazermos parte da igreja militante, da igreja que caminha aqui adorando, mas também de uma igreja que tem uma missão clara. Aqui, nesse chamado de Moisés, nós vemos esse ato soberano de Deus. Deus chama soberanamente Moisés. Essa é a primeira lição que eu quero destacar desse texto. O chamado é um ato soberano de Deus. Veja comigo que isso fica muito bem descrito no texto lido. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. É Deus quem aparece a Moisés. É Deus quem se revela a Moisés. E é Deus quem chama Moisés. Veja, meus irmãos, que maravilha, a iniciativa é de Deus. Por isso o chamado, ele aponta para o chamador primeiramente. É Deus que tem um propósito para Moisés. E eu quero recordar com você que Êxodo capítulo 1 e o capítulo 2 traz a mim e a sua memória que Deus está preparando todas as coisas para levantar um libertador. E esse libertador é Moisés. No capítulo 1, vemos a necessidade da libertação. O povo sofre, o povo geme, o povo está em opressão, vive em um contexto de idolatria, falsas crenças, mas Deus está trabalhando. Deus vai levantar um libertador e Deus vai resgatar este povo. No capítulo 2, eu e você já acompanhamos por outras pregações, pela leitura e conhecimento prévio do capítulo 2, vemos a ação soberana de Deus. Deus conduz a história, Deus preserva a criança que será usada como um instrumento de libertação. Moisés depois tem que fugir do Egito por um ato de homicídio, por matar um egípcio, mas Deus está conduzindo todas as coisas. E agora, irmãos, quando Moisés está no deserto de Midian, cuidando do rebanho, de ovelhas e cabras rebeldes, Deus vai ao seu encontro, Deus lhe aparece, Deus se revela a Moisés e Deus chama Moisés para retornar ao Egito e ser o libertador, e ser um instrumento de libertação à vida do seu povo. O chamado é um ato soberano de Deus, é Deus quem chama. Mas esse texto também nos mostra que o chamado de Deus, ele é bem direcionado. Veja, há algumas peculiaridades nesse texto que nos chamam a atenção. Primeiro, Deus chama pessoas ocupadas. Pense nisso, Moisés estava cuidando do rebanho. Moisés, ele passou 40 anos da sua vida pelejando no cuidado pastoril de ovelhas e cabras no deserto. Ovelhas e cabras que nem lhe pertencia, era do seu sogro. Ele estava extremamente ocupado, mas Deus o chamou. Deus chama pessoas ocupadas. Não é só nesse texto, mas permita-me recordar com você outros momentos que Deus também chama pessoas que estão ocupadas. Deus chamou Amós, que cuidava do gado, e Deus o chamou para ser profeta. Deus chamou pescadores, os seus discípulos. Jesus chamou esses discípulos quando estavam pescando. E Jesus ordenou que eles largassem as suas redes e se tornassem pescadores de homens. Deus chama pessoas ocupadas. A Bíblia deixa muito claro, irmãos, que Deus é um Deus que não aprova a preguiça.
A preguiça é um péssimo testemunho quando se faz presente na vida, seja de um ministro cristão, seja de um crente em si. Nós não podemos tolerar a preguiça. Ela é um ato totalmente vergonhoso e pecaminoso. Percebe, queridos, que o nosso Deus é um Deus que chama pessoas ocupadas. É um Deus que chama pessoas ao trabalho. Com as crianças, constantemente nós cantamos aquela bela canção que diz assim: Deus não quer preguiçoso em sua obra. É exatamente isso que Deus está fazendo. Soberanamente Deus chama, mas Deus chama pessoas com responsabilidades. Moisés está trabalhando. Se ele já está engajado neste trabalho, cuidando de ovelhas rebeldes, certamente Moisés irá ter muito trabalho cuidando de pessoas rebeldes. Mas há um outro momento aqui nesse texto do chamado de Moisés que é uma lição preciosa para mim e para você. O chamado de Moisés implica em uma autorrevelação de Deus. Veja, Deus aparece a Moisés. O anjo do Senhor lhe apareceu em uma sarça que ardia e não se consumia. Os comentaristas bíblicos são claros em dizer que esta é uma teofania, uma manifestação do próprio Deus. Meus irmãos, que diferença faz para mim e para você, ao longo da nossa caminhada com Deus, do nosso serviço a Deus, da nossa vida cristã, os nossos olhos estarem sempre postos no Deus Todo-Poderoso. Deus se revela como Deus Santo. Quando Moisés aproxima para ver que evento é aquele, sobrenatural, de uma sarça que pega fogo, mas não se consome, Deus dirige-lhe a Moisés as seguintes palavras: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Veja, irmãos, nos nossos dias, tomamos alguns cuidados para não nos contaminarmos com o coronavírus. E um dos cuidados, seja quando você retornar da rua, deixar o seu sapato ou sandália por uma questão de higiene e prevenção na porta da casa, ou você entrar descalço em casa. Mas no caso de Moisés não era prevenção, irmãos, era por causa da manifestação e da presença do Deus Santo. Deus é santo e Moisés iria servir a esse Deus Santo. Moisés iria pregar a palavra desse Deus Santo. Moisés iria conduzir um povo que pertence a esse Deus Santo. E essa visão de Deus era fundamental no ministério e no chamado de Moisés. Para que Moisés fosse de fato um libertador, instrumento de Deus, ele precisava conhecer de fato e de verdade o Deus Santo. Qual é a sua experiência com o Deus Santo? Deus nos chama a uma vida de santidade. Irmãos, é tão fundamental esta verdade sobre a santidade de Deus, que Deus, para prover um meio de pagar o preço do pecado, da desobediência do ser humano, proveu um caminho através do sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo. E talvez neste final de semana você já recordou isso, a morte e ressurreição de Cristo. Mas permita-me recordar com você que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A minha e a sua indignidade, o meu e o seu pecado só são de fato limpos, purificados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. E a Bíblia recorda que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus proveu um caminho para que o meu e o seu pecado, para que eu e você fôssemos de fato santificados, para que eu e você nos aproximemos dele sem de fato sermos consumidos, porque Deus é santo, porque Deus é esse Deus que se revela em glória, em majestade, em poder, em soberania e em santidade. Moisés então, ele contempla o Deus Santo. Você já parou para pensar nessas verdades hoje? Deus é Deus que te chama, é Ele que te chamou, é Ele que tem uma missão para você, é Ele que está cuidando do seu povo, da sua igreja. A igreja é um ajuntamento de pessoas chamadas por Deus, de pessoas chamadas para um trabalho, para servir a Deus. A igreja é um povo que adora esse Deus Santo. A Bíblia recorda que sem santidade ninguém verá o Senhor. Somos chamados para ser santos,
porque o nosso Deus é santo. E esta visão de quem é Deus, ela será fundamental no exercício da missão de Moisés. Quando Moisés ficou em dúvida sobre o que é que ele iria dizer, o próprio Deus se revela novamente a Moisés dizendo: o Eu Sou te enviou, o Deus Santo, o Deus Eterno, o Deus Todo-Poderoso. Ao longo das dificuldades da vida cristã, você precisará recordar em vários momentos que você serve a esse Deus Santo. Diante das pandemias, das tragédias, de tantas injustiças que existem nesse mundo, não esqueça, Deus é santo. A santidade de Deus é perceptível nas suas obras. Ele criou o homem em um estado puro de retidão e santidade de vida. Deus criou os anjos em santidade, puro, perfeito, mas a nossa desobediência em Adão é que fez com que o pecado entrasse no mundo. As obras de Deus são perfeitas. A santidade de Deus é vista na sua lei, a sua palavra nos revela isso. A lei moral, a lei cerimonial, tudo nos dá evidência da santidade de Deus. O salmista Davi recorda isso de uma maneira gloriosa. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. Os seus mandamentos são límpidos, são puros. Veja, queridos, são essas verdades que o meu e o seu coração não pode esquecer. A santidade de Deus é vista quando Ele proveu um caminho de redenção para mim e para você. E Ele nos chama hoje a um relacionamento com Ele, a uma revisão do nosso coração e dos nossos pecados. Neste momento é o momento de tirar as sandálias dos nossos pés, de romper essa barreira que existe entre nós e Deus por intermédio da oferta graciosa e da obra redentora de Jesus Cristo. Deus nos chama a um relacionamento com Ele. Deus nos chama a acolher a sua boa nova, a sua notícia graciosa de que há esperança, há salvação e há um propósito nas nossas vidas. Então o chamado de Moisés nos recorda estas verdades. Deus chama soberanamente. Deus chama pessoas ocupadas. Deus se revela como um Deus santo a Moisés. Mas há outro aspecto da revelação de Deus nesse texto que eu quero recordar com vocês. Primeiro, é que ao longo da execução desse ato de libertar o povo da escravidão do Egito, Moisés não poderia esquecer algumas coisas. Veja comigo novamente o texto. Versículo 5 diz: Deus continuou: não te chegues para cá, tire a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deus está recordando a Moisés que ele é o Deus do pacto, o Deus que chama, o Deus que se revela, é o Deus que fez uma aliança. Essa verdade não pode ser esquecida por mim e por você. Este é o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. É o Deus do Luiz, do Rogério, é o Deus do João, do José, da Maria, da Joana. Veja, essa verdade não pode ser esquecida por mim e por você. Deus, é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. É o Deus do pacto. É o Deus que firmou um compromisso. É um Deus que fez promessas para este povo, para o seu povo. É um Deus que está formando não um Israel nação, mas um Israel dele. A igreja, Deus está formando um grande povo, e Ele está recordando ao longo dessa caminhada de Moisés, dessa missão árdua, como vai despontar ao longo desse livro, dessa narrativa de Êxodo, que Deus é este Deus do pacto. Ele fez promessas e Ele vai cumprir, Ele vai libertar esse povo, Ele está conduzindo este povo a uma terra que mana leite e mel. Gosto sempre de pensar no eterno descanso que Deus proveu para nós, por intermédio de Cristo Jesus. Uma terra onde não há luto, não há dor, não há sofrimento, o novo céus e a nova terra, também chamado de a cidade santa, e é para lá, meus irmãos, que Deus conduz o seu povo, porque é esta a sua promessa. Mas o texto ainda continua dizendo, olha só, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Deus está recordando a Moisés a sua onisciência. Deus está consciente, Deus sabe de todas as coisas.
Deus está consciente do sofrimento do seu povo. Deus sabe do sofrimento, das angústias, das lutas que este povo enfrenta ao longo da caminhada cristã. Não esqueça disso. Você irá cumprir melhor e mais fielmente o chamado de Deus. Você será encorajado quando você recordar que Deus sabe do que eu e você passamos. Deus conhece as nossas lutas, as nossas necessidades. Deus conhece as nossas dificuldades. Não se esqueça disso na sua caminhada. Você, assim como Moisés, só será um instrumento hábil nas mãos de Deus se você não se esquecer desta verdade. Deus é onisciente. Mas outra verdade esse versículo recorda é que Deus, além de onisciente, Deus também é onipresente. Deus não somente sabe, mas Ele está presente com o seu povo. O texto recorda que Deus viu. Deus está presente em cada momento da vida do seu povo, na hora da dor, na hora da alegria, em casa, reunidos numa igreja local, no trabalho. Deus está presente. A presença de Deus, irmãos, traz encorajamento aos nossos corações. Saber que não estamos sozinhos, saber que nós não estamos abandonados, saber que nós não estamos à mercê das circunstâncias, saber que aquilo que acontece na minha e na sua vida não é azar, não é obra do acaso e muito menos mera sorte de circunstâncias aleatórias. Deus está presente. E um outro fato que Moisés também precisa ser recordado, que esse Deus onisciente, onipresente, que esse Deus santo, que esse Deus soberano é também um Deus que intervém. Que promessas maravilhosas, que palavras enriquecedoras ao olharmos para esse chamado e ver Deus. Quando nós olhamos para o versículo 8, o próprio Deus diz assim: por isso, em razão do sofrimento, do gemido, da dor, do grito de socorro dos israelitas, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Meus irmãos, Deus intervém. Ele disse: em razão disso eu intervim. Veja, meus irmãos, devemos encontrar nessas palavras lenitivos para as nossas orações, para clamarmos a Deus em oração, em tempos de pandemia, de dificuldades, seja individual ou familiar. Deus intervém. Deus responde. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Não se esqueça disso. O Deus que criou os céus e a terra é o Deus que governa, que cuida e que intervém na sua criação de uma maneira providencial. E Êxodo recorda essas verdades para mim e para você. Deus nos chama, Deus nos envia, mas Deus se revela a nós e será essencial na nossa caminhada, primeiro, de fato, conhecer quem é o Deus que nos chama. Hoje nós então estamos recordando lições preciosas do chamado de Moisés, lições que se aplicam a mim e a você. Vejamos algumas coisas que precisamos aplicar ao nosso coração desse texto. Primeiro, Deus está levantando o libertador, e a Bíblia vai dar uma ênfase tão importante à vida e ao ministério de Moisés, que o aponta de fato como uma espécie de Cristo. A vida e o ministério de Moisés aponta para a vida e o ministério de Jesus Cristo. Deus levanta Moisés como libertador para libertar o seu povo da escravidão e do cativeiro do Egito. Deus enviou um libertador, Jesus Cristo, o seu Filho amado, para libertar eu e você do cativeiro do pecado, das algemas da carnalidade, das garras do próprio Satanás. Deus então chama Moisés e o envia numa missão. Deus chama pessoas pecadoras por intermédio de Jesus Cristo. Deus chama pecadores e os envia em uma missão. É por isso que eu e você estamos aqui. É por isso que eu estou aqui pregando. Deus chama pecadores. Não importa o que é que aconteceu na minha e na sua história, mas quando tivemos um encontro com Cristo, somos chamados por Deus, por intermédio de Cristo Jesus. O nosso passado é perdoado por Deus.
não importa quais são os pecados de outrora, assim como para Deus não importava o que Moisés havia feito antes, Deus o chamou. Deus chama pecadores, Deus usa pecadores. E um fato importante, não há outro tipo de pessoas que Deus usa, porque eu e você somos pecadores, e Deus chama pecadores da morte para a vida. Deus chama pecadores a um relacionamento. Deus chama pecadores a receber da fonte da água da vida. Deus chama pecadores a comer do pão vivo que desceu dos céus. Deus chama pecadores a receber graça e refrigério. Deus chama pecadores, e Jesus, Mateus capítulo 11, ele diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você vive tempos assim? Cansado? Sobrecarregado? Você já sente que talvez o fardo sobre os seus ombros esteja pesado demais? Hoje é tempo de chegar até o Senhor. Hoje Deus te chama, vinde a mim, para chegar até Ele. Você precisa arrepender-se dos seus pecados, arrepender-se de uma vida de desobediência e transgressão da lei de Deus. Você precisa crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus Cristo mesmo nos recorda em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus nos chama por intermédio da pregação da sua palavra. Deus nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo Jesus, o único caminho, a única forma de chegar a Deus o Pai. E Ele hoje nos chama a ser filhos, nos chama a uma vida de comunhão e intimidade, nos chama a uma vida de obediência. Que Deus abençoe a sua palavra no meu e no seu coração, e que possamos estar atentos ao chamado de Deus, assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com Abraão, com Jeremias, com Isaías. Deus hoje chama eu e você a uma vida de comunhão, intimidade, mas também a uma vida de compromisso com Ele, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra e por entendermos, ó Deus, lições tão preciosas sobre o chamado de Moisés. Lições essas, ó Deus, que nos faz pensar sobre o chamado do Senhor para as nossas vidas. E à luz dessas lições preciosas, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos chamou, não para um exercício de mera religiosidade, mas uma vida de comunhão, de intimidade e de serviço ao Senhor. Assim como o Senhor tirou os israelitas do Egito para servirem ao Senhor no deserto, o Senhor nos tirou da escravidão do pecado para sermos os teus servos neste mundo. Faça de nós instrumento para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.